Reúnam-se almas corajosas e conheçam um pouco mais sobre Petrópolis, uma cidade na região serrana do estado do Rio de Janeiro. É rica em história e tem sua cota de histórias assustadoras e lendas sobrenaturais. Aqui estão algumas dessas histórias e lendas. Aninhada no coração de Petrópolis, encontra-se a Floresta Imperial, um vasto e antigo bosque que existe há séculos. A floresta é um lugar de beleza natural, com árvores imensas, caminhos sinuosos e uma atmosfera tranquila que atrai visitantes de todo o país. Mas, para aqueles que vivem nas proximidades, a Floresta Imperial é mais do que um refúgio pitoresco. É um lugar envolto em mistério e assombrado por lendas misteriosas. A mais famosa das quais é a história das Florestas Sussurrantes. A Floresta Imperial tem uma longa e ilustre história. Ela foi originalmente parte das terras pertencentes ao imperador Dom Pedro II, que estabeleceu Petrópolis como sua residência de verão no século XIX. O imperador, amante da natureza, frequentemente caminhava pela floresta, encontrando consolo em seu ambiente sereno. Com o tempo, a floresta tornou-se um lugar favorito para a família real e seus convidados, que faziam piqueniques à sombra das árvores antigas. No entanto, mesmo nesses primeiros dias, havia sussurros entre as pessoas de que a floresta não era tão pacífica quanto parecia. Ocorrências estranhas eram relatadas, barulhos inexplicáveis, quedas repentinas de temperatura e uma sensação de estar sendo observado. Alguns afirmavam que a floresta era lar de espíritos, enquanto outros acreditavam que rituais antigos e esquecidos haviam sido realizados lá, deixando uma presença persistente. A lenda mais duradoura associada à Floresta Imperial é a das Florestas Sussurrantes, uma seção da floresta que se diz ser particularmente assombrada. Segundo a história, as Florestas Sussurrantes é um local onde as fronteiras entre os vivos e os mortos é tênue, e onde os espíritos daqueles que morreram na floresta ainda vagueiam. A lenda remonta ao início do século XX, quando uma série de desaparecimentos misteriosos ocorreram na área. Várias pessoas, incluindo caçadores, viajantes e até mesmo crianças, desapareceram sem deixar rastros enquanto caminhavam pela floresta. Apesar de extensas buscas, nenhum corpo foi encontrado e os desaparecimentos permaneceram sem solução. Foi durante esse período que os relatos de ocorrências estranhas na floresta começaram a aumentar. As pessoas falavam de ouvir vozes sussurrando ao vento, chamando seus nomes e atraindo-os mais profundamente para o bosque. Outras descreviam ver figuras sombrias se movendo entre as árvores, sempre fora de vista. Os relatos mais aterrorizantes vinham daqueles que afirmavam ter visto as aparições fantasmas dos desaparecidos, com rostos pálidos e olhos cheios de terror. Com o passar dos anos, as Florestas Sussurrantes tornaram-se um lugar de medo e superstição. As pessoas que viviam perto evitavam a área, especialmente após o anoitecer, e alertavam seus filhos para ficarem longe. A floresta, que antes era um lugar de beleza e tranquilidade, passou a ter um aspecto mais sombrio e sinistro. Uma das histórias mais comoventes associadas às Florestas Sussurrantes é a de Clara e João, um jovem casal que viveu em Petrópolis na década de 1920. Clara, filha de um rico proprietário de terras, era conhecida por sua beleza e bondade. João, um fazendeiro pobre mas trabalhador, apaixonou-se por ela e, apesar das objeções de sua família, os dois tornaram-se inseparáveis. No entanto, a história de amor deles estava destinada a terminar em tragédia. Certa noite, Clara e João decidiram dar um passeio na Floresta Imperial em busca de um local tranquilo onde pudessem ficar a sós. À medida que caminhavam mais fundo na floresta, se perderam, incapazes de encontrar o caminho de volta. O sol começou a se pôr e a floresta ficou escura e ameaçadora. Enquanto vagavam pelas árvores, começaram a ouvir vozes suaves e sussurrantes, que pareciam vir de todos os lados. As vozes chamavam seus nomes, convidando-os a seguir adiante. No início, tentaram ignorar as vozes, mas os sussurros ficaram mais altos e mais insistentes. Amedrontados e desorientados, Clara e João se abraçaram, tentando encontrar a saída da floresta. Mas as vozes não os deixavam em paz.
Elas se tornaram mais altas e frenéticas, preenchendo a mente do casal com medo e confusão. Era um estado de pânico. João correu à frente desesperado para escapar dos sussurros assombrosos. Clara, aterrorizada por ser deixada sozinha, chamou por ele, mas ele já estava longe demais. Foi a última vez que alguém viu Clara e João com vida. Na manhã seguinte, uma equipe de busca foi enviada à floresta, mas nenhum vestígio do casal foi encontrado. Seu desaparecimento apenas adicionou a lenda das florestas sussurrantes, e sua história tornou-se um conto de advertência, alertando os outros sobre os perigos que se escondem na floresta. No coração das florestas sussurrantes encontra-se uma pequena clareira, uma área onde as árvores se afastam para revelar um trecho de terreno aberto. Essa clareira, conhecida como a Clareira Assombrada, é considerado o epicentro das ocorrências estranhas na floresta. Segundo a lenda, é aqui que os espíritos dos perdidos se reúnem, presos entre mundos e incapazes de encontrar paz. A clareira é um lugar de beleza inquietante, com pedras cobertas de musgo e flores silvestres crescendo em abundância. Mas aqueles que se aventuram na clareira relatam uma sensação de desconforto, como se o ar estivesse carregado de tristeza. Os sussurros são mais fortes aqui, e muitos que entram na clareira relatam ouvir as vozes dos mortos. Uma história particularmente assustadora envolve um jovem chamado Marcos, que entrou na clareira uma noite por desafio. Marcos, cético por natureza, não acreditava nas lendas e estava determinado a provar que as histórias não eram mais do que superstição. Armado com uma lanterna e uma câmera, ele dirigiu-se à clareira, confiante de que não encontraria nada fora do comum. Ao entrar na clareira, Marcos sentiu um frio repentino, como se a temperatura tivesse caído vários graus. Indiferente, começou a explorar a área, tirando fotos e registrando suas observações. Mas à medida que caminhava pela clareira, começou a ouvir os sussurros. Suaves no início, mas crescendo mais alto a cada passo. As vozes eram indistintas, uma sinfonia desagradável de murmúrios que pareciam vir de todas as direções. No início, Marcos tentou ignorá-los, mas os sussurros se tornaram mais insistentes, chamando seu nome com uma voz que era ao mesmo tempo familiar e estranha. À medida que as vozes ficaram mais altas, Marcos sentiu uma crescente sensação de pânico. Ele tentou sair da clareira, mas descobriu que não conseguia se mover, como se uma força invisível o mantivesse no lugar. Em seu terror, Marcos começou a gritar, mas os sussurros abafaram seus gritos. A última coisa que ele lembrou antes de perder a consciência foi a sensação de mãos frias tocando sua pele, puxando-o mais para a escuridão. Quando Marcos foi encontrado na manhã seguinte, ele estava inconsciente, à beira da clareira, com o rosto pálido e o corpo tremendo de frio. Ele foi levado às pressas para o hospital, onde permaneceu em coma por vários dias. Quando finalmente acordou, não tinha memória do que havia acontecido na clareira, mas a experiência o deixou profundamente traumatizado. Até hoje, ele se recusa a falar sobre o que encontrou nas florestas sussurrantes. À medida que a lenda das florestas sussurrantes também cresceu a crença de que a floresta estava amaldiçoada. Alguns dizem que a maldição remota à época dos indígenas Tupi-Guarani, que viveram na área muito antes da chegada dos colonizadores europeus. De acordo com essa versão da história, a floresta era uma vez um lugar sagrado onde os espíritos dos ancestrais eram honrados e reverenciados. No entanto, quando os colonizadores chegaram, começaram a desmatar a terra. Eles profanaram os locais sagrados e irritaram os espíritos. Os anciãos Tupi-Guarani advertiram que a floresta se tornaria um lugar de escuridão e desespero, onde os vivos e os mortos estariam para sempre entrelaçados. A maldição, disseram, traria infortúnio a todos que entrassem na floresta com más intenções. Outros acreditam que a maldição está ligada aos rituais esquecidos que foram realizados na floresta. Alguns dizem que as florestas sussurrantes eram um lugar de magia negra, onde rituais antigos eram conduzidos para invocar espíritos e obter poder. É dito que esses rituais deixaram para trás um resíduo de energia malévola que ainda persiste na floresta até hoje. Qualquer que seja a origem da maldição,
As florestas sussurrantes tornaram-se um lugar de medo e mistério. Mesmo nos tempos modernos, as pessoas relatam ocorrências estranhas na floresta, luzes inexplicáveis, sons assustadores e os sempre presentes sussurros que parecem vir do próprio ar. Hoje, a Floresta Imperial ainda é um destino popular para caminhadas e amantes da natureza, mas a lenda das florestas sussurrantes continua sendo um forte desencorajamento. As pessoas que vivem nas proximidades continuam a alertar os visitantes para ficarem longe da parte assombrada da floresta, especialmente após o anoitecer. Aqueles que optam por ignorar os avisos o fazem por conta e risco, pois as florestas sussurrantes não são um lugar a ser levado na leveza sem qualquer preocupação. A história das florestas sussurrantes da Floresta Imperial serve como um lembrete dos mistérios que ainda existem no mundo, lugares onde o passado e o presente colidem, onde as fronteiras entre os vivos e os mortos são borradas. Seja a lenda verdadeira ou não, as florestas sussurrantes permanecem um lugar de beleza inquietante e mistério assombrador. Um lugar onde os sussurros do passado ainda podem ser ouvidos no silêncio das árvores. E espero que essa história tenha enviado um arrepio pela sua espinha. Se você quiser pedir alguma história ou um tema específico para a próxima Noite dos Pesadelos, sinta-se à vontade para me avisar nos comentários. Voltaram, né? E isso é tudo por hoje, porém existem muitas histórias arrepiantes para contar. Antes de sair, não esqueça, primeiro, se você não faz parte do clã MacLeod, clique no botão inscrever-se para fazer parte do clã. Segundo, deixe seu gostei para que o YouTube saiba que essas histórias devem alcançar outros. Dessa forma, você pode ajudar a trazer dos cantos mais sombrios de nossa realidade estas histórias. E em terceiro lugar, marque o ícone do sininho para que você possa ser notificado sobre novas histórias. E até a próxima Noite dos Pesadelos. Que os antigos deuses possam guiá-lo em seu caminho. E como sempre, cuidado com o que se esconde nas sombras.